Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, tem mais de 30 dias que a internet tem se movimentado sobre um tema muito importante, que é a violência contra a mulher, o abuso, e especificamente num ambiente que não é costumeiro a se falar com tanta frequência, com tanta abertura, com tanta clareza, que é o ambiente eclesiástico, que é a igreja de Cristo aqui na Terra. E nós sabemos que esse é um problema humanitário, é um problema inerente ao ser humano, e ele acontece em diversas áreas, né? Na questão do ambiente de trabalho, do ambiente de estudo como escola, no ambiente, vamos dizer, categorias como médicos, professores, atleta, gente, é tudo. E por que não no ambiente religioso? Porque o ambiente religioso, ele é formado por pessoas, seres humanos. E qual que é o escândalo que o pessoal tem encontrado? Uau, uma pastora falou sobre isso. Gente, uma pastora falou sobre isso, não, ela fala sobre isso há anos. A diferença é que ela relatou, falou isso durante uma pregação, em um ambiente onde a visibilidade era muito maior, um ambiente para liderança, e ela estava ali aconselhando pessoas, tanto no âmbito das que têm conhecimento de causa, que acontece isso no meio de pessoas, né, que congregam, quanto para vítimas. Isso tem tido um boom. Mas eu quero trazer aqui para vocês um livro que foi escrito em 2022. Dentre as autores estou eu. E olha só os capítulos que eu assino. Capítulo 2, onde eu trato de quais são os tipos de abuso. É o livro Larga esse Cacto, Garoto, que é um projeto de uma amiga minha, né, a Galiana. Galiana mora na Inglaterra, mora em Londres, e ela me convidou a fazer parte, aliás, convidou eu e mais 10 mulheres para fazer parte desse livro. Lá em 2021 a gente teve essa conversa, a gente se conhece desde a infância, nós éramos vizinhas e ela se lembrou de mim e de mais 11 mulheres. Temos mulheres na Inglaterra, na Alemanha, em Minas Gerais, no Paraná, em São Paulo, em Goiás, todas coautoras desse livro. E são vários capítulos. E tudo falando, gente, sobre a violência doméstica, sobre tipos de abuso. São 12 capítulos. E eu assinei o capítulo número 2, que fala sobre todos os tipos de abuso. Né? Olha isso, abuso psicológico, abuso financeiro, abuso sexual, abuso religioso, abuso verbal, abuso físico, abuso profissional e etc, etc. E também assinei um outro capítulo juntamente com a Lígia Ruiz, uma grande amiga minha, cristã, somos todas cristãs, tá? Sobre abuso religioso. Olha isso, abuso religioso. O que a palavra de Deus tem a dizer? É uma perspectiva. E, gente, todos esses assuntos foram tratados nesse livro. Ele é um manual de sobrevivência para mulheres compreenderem, entenderem se estão ou não estão em um relacionamento abusivo, como proceder se estiver vivenciando essa situação. A gente fala sobre Deus, sobre homem, mulher, sobre machismo dentro da igreja, sobre a identidade e o propósito que nós temos, como isso são fatores que definem a pessoa, e é necessário entender sobre aliança, sobre submissão, sobre divórcio. Ai, Lídia, divórcio, falar de divórcio no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja? Claro que sim, gente. Existem casos e casos. Como agir num lar onde existe o abuso, né? A gente foi ensinado a dominar ou a governar, entende? São questões muito inerentes à pessoa, as qualidades, as imperfeições, a moralidade, a caráter, coisas na prática, as atitudes que revelam se o homem ama ou não ama a sua esposa, porque a Bíblia nos ensina que o homem deve amar a sua mulher acima de tudo, gente. Assim como Cristo amou a igreja, o homem só não pode amar mais a mulher do que amar a Deus. Mas vocês entendem que
como que a gente precisa ajudar essa nova geração de homens, de mulheres que estão se formando, o que é um relacionamento saudável. Olha quantas coisas são abordadas. Isso eu estou falando de apenas um tópico, mas ele fala tudo sobre o que a gente tem aqui no Brasil, no âmbito jurídico, quais são os procedimentos, quais são os telefones, qual é a forma de agir. Aí vem a parte da psicologia, da psicanálise, vem testemunhos. Gente, por que estou falando isso? Porque não é uma pessoa que se levanta. Existem mulheres e homens que falam a respeito disso, sim. E é muito necessário, porque nós mulheres temos a vergonha de falar com o que acontece, o que aconteceu, o medo do julgamento, existe o perdão, são inúmeros fatores, mas há casos muito graves, mesmo sendo dentro da igreja. Ai, Lídia, você está generalizando? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Existem famílias disfuncionais na igreja? Existem, gente. São seres humanos. Porém, a grande maioria, graças a Deus, glória a Deus, a grande maioria são pessoas que estão ali imperfeitas, procurando buscar uma melhoria, uma evolução espiritual, pessoal, material, tudo. São pessoas em busca de um relacionamento com Cristo. Porém, entanto, todavia, existem aqueles que não são, gente, são lobos em pele de ovelha. E são todas as categorias, gente, como eu disse, profissional, familiar, são inúmeras categorias. No entanto, isso pode sim, e acontece muito, a gente tem relatos, eu lido com mulheres há mais de 16 anos, e tenho intensificado isso ainda muito mais nesses últimos 3 anos, e a gente ouve histórias, sim, casos que já passou, casos que são recentes. Graças a Deus eu não peguei nenhum recorrente atual, num sentido tão grave assim. O que acontece? Eu também tenho conhecimento jurídico, eu sou advogada hoje, mas eu tenho 13 anos de experiência no Ministério Público, trabalhando em promotoria criminal. E de violência contra a mulher, violência contra a criança, né? Eu tenho, são 5 anos nessas promotorias com essas especialidades. Primeira especialidade, a minha segunda formação é direito, as minhas primeiras 2 pós-graduação foi na atuação do Ministério Público e no direito penal e processo penal, porque justamente eu trabalhava nessa área. Então a gente aprendeu bastante, entendeu tudo o que acontece nos processos de Maria da Penha, etc, etc. Então, tem conhecimento de causa para dizer que realmente é real, né? Eu vi casos assim que eu conhecia de ouvir falar quando eu era criança e, e de repente eu me vi mexendo nos processos que fazia o julgamento daqueles casos que eu ouvia falar quando eu era criança. Olha como isso é sério, isso é há décadas, isso é cultural, existe, infelizmente. Então, gente, não fiquem se degladiando. Quem fala, existe, não existe, não é óbvio, é um problema humanitário, é um problema inerente ao ser humano, então ele vai existir em todos os âmbitos. Existe no âmbito familiar, existe na igreja, existe no trabalho, existe nas confederações esportivas, existem diversas religiões. Não é exclusivo do povo evangélico, não é exclusivo do povo católico, não é exclusivo do povo espírita, não, é exclusivo do ser humano. Então, qualquer ambiente vai acontecer. Então, a gente precisa ter o mínimo de coerência, de compreender isso. E de entender que não é porque a pessoa é crente, não é porque a pessoa é católica, não é porque a pessoa é religiosa, que ela tem que ficar calada porque Deus vai resolver tudo, não. Se tem algo que nós aprendemos na palavra de Deus, é que Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas a nossa parte a gente precisa fazer sim.
ainda que ela seja uma parte como essa, dolorosa de uma denúncia. E voltando para a pregação da pastora Helena, se tem uma pessoa que não precisa de defesa, é a pastora Helena, gente. Ela não precisa de eu estar aqui defendendo ela, não. Eu posso estar em apoio, porque ela sabe se defender muito bem, ela é uma mulher qualificada, ela é uma mulher com autoridade espiritual, ela é uma mulher que tem conhecimento de causa, ela pastoreia não é hoje, não é 5 anos, não, ela pastoreia há décadas. É uma mulher séria, casada, auxilia o marido, ouve mulheres. Não dá nem para mensurar a quantidade de pessoas que ela tem acesso como líder, como conselheira. Então ela não precisa de defesa. Agora, como igreja, assim, aí ela precisa, sabe de quê? De intercessão, de oração. A Bíblia fala, Paulo nos ensina a ajudar um a carregar as cargas uns dos outros. E tem cargas que são nossas também, né? Cada um vai levar a sua própria mochila, mas terá momentos que nós nos ajudaremos. E é por isso que nós estamos orando, intercedendo, sim, porque é real, porque acontece, porque é fato. Por que eu mostrei esse livro? Para mostrar para vocês que isso acontece. Que não sou eu sozinha falando, são 12 mulheres de lugares diferentes do mundo, não só de Londrina, que fala sobre isso, que tem suas experiências, que tem seus relatos ali contados. Mulheres que assentam à minha mesa, que relatam suas histórias. Que sejamos mais humanos para com pessoas que passam por esse tipo de situação. Eu falo por mim, já vivi situações semelhantes, né? Conheço pessoas que lideram. Então, vamos parar de crucificar as pessoas e orar para que a gente tenha coragem de fazer o que deve ser feito, coragem de fazer o que precisa ser feito. Então, não estou aqui tirando proveito, não, só estou aqui esclarecendo que pessoas comuns, como eu e outras, também falamos sobre isso. E detalhe, nessa época eu já era mentoreada pela pastora Helena e ela falava assim, escrevam, escrevam, escrevam. E nessa época ela falava, componham músicas, componham hinos, escrevam, publiquem seus livros. Você tem algo a acrescentar no mundo. Ela é uma mulher que levanta mulheres, gente. E aquela fala, aquela pregação é real. Ela contou uma história bíblica dentro do contexto, ela trouxe para os nossos dias atuais uma aplicação pessoal. Qualquer ser humano com o mínimo de coerência compreenderia e compreenderá perfeitamente o que foi feito, o que foi dito, o que foi lá. E Deus, gente, Deus dá os recados dele e ele escolhe a quem vai entregar os recados. E a gente tem que ter maturidade para isso. Nem sempre a pregação é para afagar o nosso ego. A Bíblia ela está aí para nos confrontar, nos edificar e nos confortar. Ela não está só para conforto, não. Ela está para confronto também. Se Deus não poupou uma história tão terrível como foi a história que está relatada lá em Juízes, o caso daquela mulher que foi esquartejada pelo próprio marido, por que nós vamos nos calar? Se o próprio Deus deixou de exemplo para nós o que não se deve fazer. Uma tribo inteira praticamente dizimada, uma destruição terrível por causa de um erro gravíssimo de um marido. Então, se Deus não poupa os relatos, porque nós pouparemos. Tá bom? Fica essa reflexão, é uma reflexão, sim, e a gente precisa ter maturidade para isso. Beijo, fiquem com Deus.